Shalom, amados, boa tarde, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 Reis 18 e você vai ler na sua casa 2 Reis 19 e 20. Amém? A leitura é um pouquinho extensa, mas vamos lá. Como está o domingo de vocês? Que vocês venham ter um domingo abençoado, em nome de Jesus. Aquele que tem as suas famílias, cuidem, valorizem, porque às vezes a gente tem brigas desnecessárias com as pessoas que estão perto da gente e acaba não valorizando os momentos simples, um almoço, um cuidar da sua casa, um limpar a tua casa. Às vezes a gente tem como um fardo pesado demais uma pia cheia de louça, mas você tem uma pia. Tem gente que tem que botar as coisas no balde e se deslocar para lavar. Você tem uma cama. Ah, irmã, eu só tenho um colchão no chão, mas você tem uma casa. Então valorize cada conquista que você tem, em nome de Jesus. Cada coisa que você conquistou e lute para você estar sempre melhorando, em nome de Jesus. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes tem pessoas que aos nossos olhos são chatas, reclamam das coisas, mas por que a pessoa reclama? É para nossa melhora? Sou eu que estou com preguiça, que estou cansada, que não quero fazer? Então, que a gente venha valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, porque um dia elas não estarão mais. E geralmente a gente só dá valor àquilo que a gente tem falta. Então, como que é a pessoa que está do teu lado? Em que ela te ajuda? Por que você está do lado de certas pessoas? Entende? Por que certas pessoas estão ao seu lado? Você está do lado de pessoas por interesse, porque você não tem condições de sair, porque essa pessoa te dá alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa, você não está sendo esperto. Você está perdendo momentos da tua vida, perdendo momentos de crescimento. Não existe pessoa que fica do lado do outro por interesse que tem algum crescimento na vida. Além de você atrapalhar o outro, você entra num embaraço, porque você não tem a sua evolução. Você está estagnado, achando que está vencendo e, na verdade, você está perdendo. Momentos que você deveria estar lutando e vencendo. E você, que tem sido sugado, que está cheio de parasita ao teu lado, por que você tem vivido isso? Por que você tem permitido ser sugado? Você só está sendo sugado e que aprendizado você tem tirado isso? Se não tem te agregado nada, você só está em círculos sem volta. Que o Senhor repreenda nessa tarde o espírito do medo da tua vida. E que você consiga sair dessas amarras e dessas correntes que não te levam a lugar nenhum, que não te acrescentam nada e nem a pessoa que você acha que está ajudando. Amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para esse vídeo. Em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, nesse domingo eu te chamo mais uma vez para estar conosco em mentes e até pessoas. Em nome de Jesus. E até pessoas que nesse momento não conseguem sair de correntes, sair de amarras, estão presas físicas e espiritualmente umas às outras por grilhões pesados, não evoluem, não seguem, não rompem. Em nome de Jesus, vá até essas pessoas e venha com a sua libertação, meu amigo Espírito Santo, porque eu sei que é você que convence o homem do pecado e do juízo. Em nome de Jesus. 2 Reis 18, reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus de Baal e derrubou os postes da deusa Será. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Tudo o povo pegava para adoração.
Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Eu creio, é uma opinião minha, que Deus não permitia ídolos, porque tudo que se fazia era um tempo de muita adoração. As pessoas queriam adorar coisas que elas pudessem pegar. Se essa caneca aqui achasse em algum lugar, é ser a caneca da adoração. E Deus, Ele quer que nós sejamos livres. Não é uma caneca, não é uma caneta, não é uma pessoa, não é uma estátua que vai te levar ao caminho do Senhor, que vai edificar a tua fé. E as pessoas estavam apegadas a isso. Era a escravidão. Quando a gente tem apego a certas coisas, a gente vive numa escravidão. E Deus veio, quis nos ensinar a ser livres. Livres. E a gente está sempre apegado a alguma coisa. Ou eu estou apegado a um emprego, ou estou apegado a uma pessoa, ou estou apegado a um time de futebol, ou estou apegado a um artista. Por que vocês acham que tem esse boom tão grande das redes sociais, onde pessoas ficam postando que não vivem para ganhar like, porque ali você ganha dinheiro, as redes sociais. É um jeito do mundo inteiro se interagir e você ganhar dinheiro. Você não conhece as dores daquelas pessoas, mas tem gente que idolatra. Tem gente que ama mais uma pessoa de uma rede social, que acompanha a vida daquela pessoa na rede social e não vive a própria vida. São os deuses desse século. Porque Deus acabava com os deuses daquela época. Gente, eram altares de prostituição. Deus, ele é muito perfeito nas coisas que ele faz. Não era simplesmente, tem um Deus disso, eles vão lá, fazem uma oração e vão embora para casa, não. Eram feitos sacrifícios de pessoas, sacrifícios de crianças. As adorações eram através da prostituição. Você imagina se hoje tem tantas doenças terríveis que levam as pessoas à morte? Você imagina naquele tempo que a forma de adoração também era por meio da prostituição? Como que as pessoas transitavam em doenças? Deus, ele é perfeito. Deus falou para o povo dele, não come porco. Porco eles viviam no deserto. A carne de porco, ela é altamente contaminada. Se você não fizer a carne direito, você vem com bactérias que pode vir na tua mente, pode te trazer debilidade mental. Deus, ele é perfeito. O povo não come porco. Eles moram num lugar quentíssimo, eles moram no deserto. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir Deus na sua essência, no que Ele nos ensina com carinho e com cuidado. E nós não temos feito essas coisas, essa é a verdade. Porque estamos cheios de si mesmos, ouvimos pessoas que muitas vezes não têm nada a te oferecer, conseguimos seguir pessoas diariamente, correr, o que você faz? Você pega o seu celular, vai correndo pro status, vai ver. Quem que você vai ver primeiro quando você pega o seu celular? Quem você procura no seu WhatsApp, nos stories? Você tem acompanhado quem? Você tem vivido a vida de quem? E a sua vida? O que você tem feito da sua vida? O que você tem mudado a sua história desde que você saiu do ventre da sua mãe? Com toda a bagagem e história de vida que você teve, o que você tem vivido até hoje? Eu estou aqui fazendo um vídeo para postar na rede social, que te agregar, amém. Pode ter coisas que eu falo aqui que você fala assim, ai que idiotice. E amém. Cada um nessa vida está preparado para um tipo de alimento. Talvez, alguns anos atrás, se eu ouvisse o vídeo que eu estou falando hoje, eu falava, nossa, que estranho. Mas existe o nosso grau de evolução e o alimento que eu estou preparada para comer hoje e o alimento que eu vou estar preparada para comer daqui a um ano. E o alimento que eu bebia, o meu leitinho, antes. Mas quem é você? Qual é a tua identidade hoje? Você descobriu quem você é? Ou você só segue pessoas? Você só acompanha pessoas? Qual é a tua identidade? O que arde aqui dentro do seu coração? Quem é você? Eu vou te chamar nesse domingo para descobrir quem é você. E não é fazendo o que os outros fazem, não é fazendo as coisas para agradar os outros que você vai descobrir quem é você. Talvez você entre num vazio tão profundo nesse momento que você fale, eu não tenho identidade. Eu faço o que os outros fazem, eu copio o que os outros fazem, eu sigo moda. Eu não sei nem do que eu gosto.
Isso acontece muito. Ou então nem me permiti gostar de alguma coisa, porque eu estive tão ocupada gostando das coisas dos outros, fazendo o que os outros acham certo, ajudando outras pessoas, porque ainda tem isso, que eu não tive tempo para me conhecer e saber qual é o meu lugar nessa terra. Venha com essa reflexão nesse domingo. Geralmente, né, é um domingo de descanso, muitos estão trabalhando, mas venha com essa reflexão para você. Quem é você? Você se permitiu se cuidar? Ou você já está tão amarrado, se sente tão obrigado, muitas vezes, a cuidar de uma pessoa que já tem idade para se cuidar sozinha? Não são pessoas vulneráveis. Você perdeu, às vezes, tantos anos da sua vida. Venha refletir o que você está fazendo sobre essa terra. Tem valido a pena? Tem trago alguma satisfação para você? Tem te trazido paz? Amém? Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território desde o menor povoado até a maior cidade e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmanassar da Assíria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que algum deles fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralha, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então, Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalhavam perto do canal que traz água do açude de cima. Então, os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas é isso mesmo que usar um caniço como bengala. Isso é, ele vai quebrar e furar sua mão. Assim o faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam. Assim é faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar em Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria.
eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carro de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas na muralha, e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias vos engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor o salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantação de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-lo. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Ivã? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Para você saber o final dessa história, leia 2 Reis 19 e 20, em nome de Jesus, e você vai ver o que Deus fez a favor do rei Ezequias. Amém? Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Lemos 2 Reis 18, leia em casa 2 Reis 19 e 20, e que o Senhor lhe direcione, lhe abençoe e te dê muita paz. Shalom, guerreiro de Deus!